Olá, meu nome é Vinícius Ramos e hoje nós vamos falar sobre taxas de juros. A primeira taxa é a chamada de taxa de juros nominal. O que caracteriza uma taxa de juros nominal? É que a unidade referenciada de seu tempo não coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, uma taxa de 12% ao ano, capitalizados mensalmente. Então, nota, a taxa foi dada por ano, mas a forma de capitalização, ela acontece de forma mensal. O que é essa capitalização? A capitalização é o cálculo dos juros e a sua junção, dos juros, a adição dos juros ao valor do capital. Então, se eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho uma taxa de juros de 12% ao ano, é como se eu dissesse que eu tenho uma taxa de juros de 1% ao mês. Mas se esse 1% é incorporado ao meu capital mês a mês, e no próximo período eu vou ter os juros incidentes sobre o capital mais os juros do período anterior, então, mesmo que eu utilize 1% de juros, a minha base de cálculo já não é a mesma. Então, o valor dos juros é diferente. Se nós pegarmos, então, um período total de tempo, o valor que eu tenho de juros vai ser superior àqueles 12% aplicado diretamente a um capital. Então, ela não é só nesse caso. Eu posso, por exemplo, ter uma taxa semestral, 6% ao semestre, capitalizados trimestralmente, ou 12% ao ano, capitalizados bimestralmente. Então, ela varia. Mas o que destaca e o que ressalta aqui, caracteriza a taxa nominal, é exatamente a função de a unidade não coincide, ou seja, o tempo não coincide com a unidade da taxa. Ok? A taxa nominal, apesar de bastante utilizada no mercado, não representa uma taxa efetiva e, por isso, não deve ser usada nos cálculos financeiros no regime de juros compostos. É muito comum você chegar, por exemplo, num banco ou ir comprar um carro ou financiar um imóvel e aí o gerente do banco falar para você assim, você vai pagar uma taxa de juros aqui de 15% ao ano, mas ele não fala para você a forma de capitalização. Então, é dito assim, ou seja, eu não posso simplesmente pegar o meu recurso ou aquele dinheiro que eu vou financiar e aplicar sobre ele os 15%, porque a capitalização não ocorre de forma anual. A capitalização ocorre de forma mensal. Então, a gente precisa ficar atento nisso. E essas capitalizações, elas se dão a uma taxa de juros composta. Mais uma vez, ela ocorre de forma exponencial. Então, a taxa nominal traz em seu enunciado uma taxa efetiva implícita. Ou seja, se eu disser 12% ao ano, capitalizados mensalmente, qual que é a taxa efetiva implícita? 1% ao mês. Essa é a minha taxa efetiva mensal. Mas a minha taxa dada, que foi a taxa nominal de 12% ao ano. Então, essa taxa implícita é a taxa de juros a ser aplicada em cada período de capitalização. Mais uma vez, 12% ao ano é uma taxa com capitalização mensal, é uma taxa nominal. O 1% a ser aplicado ao mês é uma taxa efetiva que está implícita nessa taxa nominal. Por exemplo, se nós pegarmos R$10.000 e a uma taxa de 24% ao ano com capitalização mensal, eu vou ter no final desse período, desse ano, um valor de R$ 12.682,42. Ou seja, a taxa dada foi de 24% ao ano. Porém, esse valor que foi acrescido ao meu capital, esses R$ 2.682, representam 26,82%. Então, a minha taxa nominal era de 24%, mas eu tive uma taxa efetiva de 26,82% no final do período. Então, olha, aí nós chegamos na taxa efetiva. Então, na taxa efetiva, é a taxa de juros em que a unidade referenciada de seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. 1% ao mês, capitalizado mensalmente.
12% ao ano capitalizados anualmente, 3% ao bimestre capitalizados bimestralmente, ou seja, a taxa de juros corresponde ao período de capitalização. Então eu tenho lá, né, só relembrando, 2% ao mês capitalizado mensalmente, 3% ao trimestre capitalizados trimestralmente, 6% ao semestre capitalizados semestralmente e assim sucessivamente. Então, eu falei de taxa nominal e de taxa efetiva. Agora, a gente tem também as chamadas taxas equivalentes, né? Que são taxas de juros fornecidas em unidade de tempo diferentes que, ao serem aplicadas ao mesmo principal durante um mesmo prazo, produzem um mesmo montante acumulado no final daquele prazo, num regime de capitalização de juros compostos, né? Então, todas essas taxas, elas são usadas de uma certa forma no regime de capitalização de juros compostos. Por exemplo, 10% ao mês capitalizados em 2 meses corresponde a 21. É a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 21% ao bimestre. Então, isso são taxas equivalentes, ou seja, 2% ao mês capitalizados mensalmente é a mesma coisa de 21% no bimestre. Então, o conceito de taxas equivalentes está, portanto, ligado direto ao regime de juros compostos. Assim, a diferença entre taxas equivalentes e taxas proporcionais, elas se prendem exclusivamente ao regime de juros considerado. As taxas proporcionais se baseiam em juros simples, né? E as taxas equivalentes se baseiam em juros compostos. Então, nós temos taxa proporcional. São taxas de juros fornecidas em unidade de tempo diferente, que ao serem aplicadas a um mesmo principal durante um mesmo prazo, produzem um montante acumulado no final daquele prazo no regime de juros simples. 12% ao ano é proporcional a 6% ao semestre, ou a 3% no trimestre. Lembrando que isso fosse um sistema de capitalização de juros simples, né? A taxa real é a taxa de juros do que é aquela tirado sobre esse montante os efeitos da inflação. Por exemplo, se eu disser para você que eu apliquei um dinheiro e tive como rendimento dessa minha aplicação um juros correspondente a 10% a esse período. Bom, eu estou te dando a minha taxa ocorrida no período, a minha taxa efetiva do período. Porém, se nós tivermos nesse mesmo período de tempo uma inflação correspondente, por exemplo, a 8%, a minha taxa real, né, ou seja, o meu ganho real, ele foi, na verdade, de 2%. Tá? Então, se eu tiver essa aplicação que rendeu 10% em determinado período e eu tive a inflação de 8%, é correto afirmar que o ganho da aplicação não foram os 10%, né? Tendo em vista que o meu dinheiro sofreu uma desvalorização em função da inflação de 8%. Então, a minha taxa real, o meu ganho, na verdade, foi de apenas 2%. Nós temos também a chamada taxa aparente. Taxa aparente é a taxa que se obtém numa operação financeira sem se considerar os efeitos da inflação, que é, no exemplo anterior, os 10%. Ou seja, ele é uma taxa aparente. Tirando o efeito da inflação, a minha taxa real foi de 2%. Mas se não houvesse nenhuma inflação, a minha taxa real seria igual à minha taxa aparente, né? Ou seja, se eu não tivesse inflação nenhuma e tive um rendimento correspondente a 10%, o meu ganho foi de 10%. Mas se há inflação, aquela taxa de 10% ela é simplesmente chamada de taxa aparente, porque ela não corresponde à realidade. Por hoje é isso. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.